Vem aí a Karine Alves para brilhantar a tela do Sport TV. Aqui deu Mirassol e Corinthians, vitória do Corinthians 1-0, gol do Mosquito. Bom programa, valeu, Karine! Valeu, Odinei. Até daqui a pouquinho, hein? Você e o Noriega estarão aqui conosco para a gente repercutir os melhores momentos dessa mérito grande do Cássio, que também fala ali com a Júlia Guimarães, nossa colega. Boa noite para você que está ligado aqui no Troca de Passes. Boa noite para você, Rafa, seu destaque. Tudo bem, Karine. Boa noite a todos. Eu poderia dar o destaque do Cássio, né? Pela partida que ele fez, garantindo 1-0 do Corinthians, mas eu acho que nada fala mais alto do que o local do jogo, né? A partida ter sido disputada em Volta Redonda. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso aqui no Troca de Passes já. Vamos trazer esse assunto porque é muito relevante. A cada dia a gente não sabe mais o que vai acontecer, a gente espera a cada hora alguma novidade, alguma situação diferente. E hoje, vocês sabem, 3.158 pessoas faleceram de Covid. É o número mais alto, a média mais alta que a gente teve no Brasil até agora. Mas vamos falar também porque o futebol não está descolado da sociedade, não está numa bolha. Colocando aqui agora no nosso telão, Carlos Eduardo Mansur, mais uma vez, participando conosco. Boa noite, Mansur, seja bem-vindo. Olá, Karine, Rafa, amigos. Não é fácil dar boa noite num dia como hoje, né? Num dia que mais de 3 mil brasileiros morrem. Quanto ao futebol, só como destaque inicial, dizer que quando se começa a fazer um futebol de puxadinhos e de jeitinhos brasileiros para se jogar a qualquer custo, a gente começa a correr alguns riscos. O maior deles é esse, a gente está extrapolando o limite da insensibilidade. Exatamente, gostei da tua frase. Estamos extrapolando o limite da sensibilidade, mas é aquela coisa. O futebol está acontecendo diante do que a gente está vendo. Temos aqui o compromisso de informar, vamos continuar informando. Nós fazemos também o nosso trabalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estava até vendo agora aqui na rede social, tem um perfil muito bacana ali no Instagram que eu queria só trazer uma coisa que eles falaram que eu acho que é bem interessante para a gente ficar fazendo a reflexão. Perguntas viraram provocações em vez de fonte de aprendizado. A gente está desaprendendo a conversar. Então, quando a gente começa uma conversa, a pessoa quer ganhar. Parece que é uma disputa. Não tem mais um diálogo. Então, a gente precisa dialogar mais, né? E espero que a gente possa fazer cada vez mais isso, porque a Covid precisa desse diálogo. A gente precisa dessa compreensão das pessoas em um âmbito geral, né? Agora, vamos colocar aqui também o Odinei Ribeiro e o Maurício Noriega, nossos colegas. Sejam bem-vindos. Boa noite, Odinei. Se possível, vamos falar desse jogo que foi marcado de segunda para hoje, né? De ontem para hoje. Mas estamos aqui fazendo o nosso papel, informando e trabalhando, né? Se tem futebol, a gente trabalha. Uma coisa é consequência da outra. Pois é, Karine, um abraço para você, para o Rafa, para o Mansur. E é bem isso, né? Eu estava conversando aqui com o Maurício Noriega antes da bola rolar. Por exemplo, em virtude da pandemia, eu moro aqui em São Paulo. Mas em virtude da pandemia, eu fico na minha cidade natal, Itanhaém. Fico mais tranquilo, mais seguro por lá. E ontem, por volta das 7 da noite, me mandaram a mensagem. Ó, você vai narrar amanhã Mirassol e Corinthians. Mas para mim é tranquilo. De Itanhaém a São Paulo, 1h30 de viagem, tranquilo. Chego aqui, estudo o jogo e vamos que vamos. Agora, Nori, claro, totalmente diferente do Mirassol e do Corinthians. O Corinthians ontem se preparou para treinar, fez um treino físico, um treino tático, imaginou que o jogo poderia ser na quarta ou na quinta-feira. O Mirassol estava em Mirassol um pouco mais distante, teve que pegar avião, teve que se locomover também de ônibus do Rio de Janeiro para Volta Redonda. Enfim, ou seja, não estavam esperando esse jogo de terça-feira. Para mim, para você é mais fácil, a gente vai lá, anota, estuda rapidinho. Mas para quem está jogando não é fácil não, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, Nori. Mas tivemos um jogo, vitória do Corinthians. A hora que o pessoal quiser falar do jogo, a gente fala do jogo. Mas o jogo, toda essa situação, num momento como hoje, num dia como hoje, ele é absolutamente secundário. A gente está falando de números de guerra. 3 mil mortos por dia só acontece em guerra. E a gente está vivendo essa guerra hoje. E eu acho inacreditável que a gente tente falar normalmente de um jogo de futebol, embora seja o nosso trabalho, né? Todos nós precisamos disso. Se não tiver jogo de futebol, a gente não trabalha. Se a gente não trabalhar, a gente pode perder o emprego. Tudo isso está inserido no contexto. Como está inserido no contexto da sociedade, a dificuldade que as pessoas têm de ir à rua, de trabalhar numa sociedade com miséria como a nossa, mas parece que as pessoas descobriram a miséria agora, né? E a miséria
ela está no Brasil desde de 1500, né? Vamos trazer isso para cá. Então, o que eu falo assim, a gente não pode separar o futebol do resto da sociedade. Da maneira como isso está sendo feito é muito ruim. A frase do Cássio no final, o Cássio foi muito cuidadoso com tudo que ele quis dizer. O Cássio ali não falou com o coração, ele falou com a razão. Eu acho que talvez ele quisesse ter falado com o coração. Ele fala de protocolos, com todos os cuidados que o Corinthians tomou. O Corinthians teve 2 surtos de Covid. A gente tem o time do Marília hoje com surto de Covid. O time da Ponte Preta com surto de Covid. Tudo isso tem protocolo no dia a dia. Então, Nori, você não tô louco? Difícil. O Mirassol, quando enfrentou o Corinthians na semifinal, também teve um surto com vários jogadores que testaram positivo, depois negativo, né? Todos os times tiveram, não tem protocolo seguro. Eu falo assim, a gente não pode... O futebol, muitas vezes, passa exemplos para a sociedade. E está passando um exemplo ruim. Um exemplo de pressa, de querer fazer tudo de qualquer jeito. Futebol puxadinho, como o Mansur falou. De se colocar acima de decisões de pessoas mais importantes que as pessoas do futebol. Se o Estado de São Paulo ordena que muita gente não possa exercer suas atividades profissionais, por que o futebol acha que ele pode fazer isso em outro estado? Porque o cara que é dono de restaurante, ele não tem o direito de abrir o restaurante dele no Rio de Janeiro. Ele paga imposto em São Paulo e ele está sem trabalhar, entendeu? Me chama... Eu estou assustado, cara, te falo. Estou muito assustado com a falta de sensibilidade da sociedade brasileira para o momento que a gente está vivendo. E com a falta de uma coordenação nacional para tudo e também para o futebol. E, Nori, eu sempre falo aqui no Minuto de Silêncio, né? Não são apenas números, são nomes. E nomes de pessoas conhecidas, de parentes, de amigos, de cada vez mais próximos. Você teve, graças a Deus, a sua mãe se recuperou, mas a sua mãe teve Covid e foi sério. Grave, foi sério. Não é assim. Eu acho assim que no momento que a gente vive, não quero me estender aqui porque a gente tem um jogo para analisar ainda, a gente tem que, como nação, dar a chance para as pessoas pelo menos lutarem pela vida. E nem isso a gente consegue dar hoje como país, gente. Tem cara morrendo em casa, tem mulher morrendo em casa, tem criança morrendo por falta de atendimento. A gente não consegue, entendeu? Então é difícil, te juro. Para mim é difícil falar de futebol num dia como hoje, mas vamos tentar. Vamos sim. Corinthians 1-0. Corinthians líder do seu grupo, chegando agora a 11 pontos. O Mirassol também estava invicto, Nori, mas hoje perdeu. Mirassol, bom time. Jogou melhor do que o Corinthians, mas não teve competência para fazer os gols. E quando tentou fazer os gols, esbarrou no Cássio. Mais uma vez brilhante. Muitas oportunidades, né, Nori? Você falou, o time Mirassol, entre aspas, time pequeno, pega um time grande, tem que matar o jogo. Criou muitas oportunidades e não converteu. Poderia ter feito 2-0 com 10 minutos de jogo. Teve chance para isso. No total foram 22 finalizações da equipe do Mirassol. Dessas 22 chances de gol, pelo menos 5. Uma claríssima que foi o pênalti, bem defendido pelo Cássio e mal cobrado pelo Fabrício. É um bom time de futebol, sabe o que faz em campo. O resultado é importante para o Corinthians, dá sustentação para o trabalho, mas eu vou repetir aqui um comentário que eu fiz durante o jogo. O time do Corinthians dificilmente controla os jogos. Ele pode até ganhar os jogos, mas ele ganha sem controlar, sem impor o seu jeito de jogar, sem fazer com que o adversário tente tirar do Corinthians as suas qualidades. Muitas vezes ele vai na raça, na dedicação, na reação, mas tem pouco controle de jogo. Gol do Mosquito, Nori, 4ª vitória consecutiva do Corinthians, né, no Campeonato Paulista, ou melhor, 3 do Campeonato Paulista e 1 na Copa do Brasil, e agora são 8 jogos sem perder do time comandado pelo Mancini. É a sustentação para o trabalho, mas o desempenho precisa melhorar. O resultado está aí, o resultado dá tranquilidade para trabalhar, afasta críticas mais pesadas, mas a observação do desempenho do Corinthians é de que é uma equipe que ainda não encontrou uma cara e que quase sempre ela é dominada pelo adversário. Dificilmente o Corinthians, quando pega adversários de bom nível, ele domina o jogo. Muita gente comentando nas redes sociais, Nori, a respeito do desempenho do time e do desempenho de Casares e também de Otero. Hoje não falaram do Luan, porque o Luan não entrou em campo. Eu acho que o Otero jogou bem até. O Otero cometeu essa bobagem aí que quase resulta no gol de empate da equipe do Mirassol. O Fabrício, que não teve bem no jogo, mas é bom jogador, não aproveitou. Mas o Otero, pelo menos, ele quis jogar, ele se apresentou, apareceu na frente, teve uma boa jogada de bola cruzada para trás que ele bateu, ele ia fazer o gol.
se o Danilo Boza não interfere. Esse lance aí, olha lá. Como ele apresentou, pisou na área, como se pede para o meio-campista de hoje. O Casares teve pouco tempo, mas eu acho que esses dois jogadores, eles podem dar ao Corinthians uma cara diferente, uma cara de mais controle de jogo no setor de meio-campo. É isso, Karine, o resumo desse jogo aqui. E ali a gente está vendo agora o pênalti. O pênalti que o Fabrício teve a oportunidade de converter com o Cássio. O Cássio tem 1,95 m e o Cássio falou ainda há pouco aqui, você ouviu, né? Eu esperei a definição do Fabrício. E como ele é um paredão, ele é chamado pelos amigos de gigante, ele brilhou e fez isso aí, Karine. Muito bem. Fala de novo aí, Maria Clara Modesto, que ela sussurrou aqui no meu ponto eletrônico e eu não entendi o que ela está falando. Fala de novo, Maria. Enquanto ela Cássio é gigante. Muito bem. Sabe o que é? Ela está me dando aqui a informação que a Nadine já está pronta para a gente falar daqui a pouquinho também dos lances desse jogo. Odinei, Mansur e Rafa. Eu vou aproveitar só para escutar rapidinho aqui também o Rafa, antes da Nadine aparecer, que eu estou espiando aqui para ver se ela apareceu. Não estou vendo ela aqui ainda, não. Tem certeza que ela está pronta? Ah, agora estou ouvindo passos. Estou ouvindo passos. Ali. Deixa eu ver. Olha lá. Desculpa, gente. Olá. Entra. Agora já entrou, entra, né? Agora já entrou. Mas pera aí. Boa noite, Mansur, Rafa. Ela pergunta onde estou. Estou, tá né? presente. Estou presente. Boa noite, Karine. Boa noite. Peraí. Vamos tentar fazer tudo certinho. Vamos roda a arbitragem. vinheta. Roda a vinheta. Isso, roda boa. direto desde o início. Agora sim, agora sim. VAR, né, Karine? Não, eu achei muito engraçado, porque eu tava, cadê ela? Ela apareceu, né? Ela fez certo. Até achei que estava atrasada, cadê ela? Não tá atrasada, não. Mas depois eu escuto o Rafa e o Mansur em relação ao que aconteceu dentro do gramado, né? Dos melhores momentos e tudo mais. Mas, Nadine, para você, tem 2 momentos para a gente avaliar aqui. O gol do Corinthians, que é o primeiro. Isso, exatamente. Vamos analisar o gol do Corinthians, do Gustavo Mosquito, onde o árbitro de vídeo chamou o árbitro Vinícius Araújo para rever o lance. Esse é um tipo de lance interpretativo onde, na Europa, é muito comum o árbitro chamar até o assistente para analisar esse lance para ver se houve interferência ou não. Primeiro momento, o Fagner está na posição legal, segue o lance, foi avaliado também se a posição dele era irregular ou não, a posição era legal. Agora, nesse momento, onde ele cruza para dentro da área, a gente vai ver que o Gil, logo no momento do chute do Gustavo Mosquito, está na posição irregular, muito próximo ao goleiro. Aqui tem que ser analisado o quê? A distância do chute. É um chute que está dentro da área, portanto, próximo ao gol. Depois, a distância do jogador que está impedido em relação ao goleiro, né? Para ver se tem alguma... Se fosse uma distância grande, não teria interferência, não teria impacto. A distância é muito curta, o jogo está muito próximo do Muralha. E depois, o Jô ainda faz um movimento. Mesmo querendo sair, não querendo tocar, ele faz um movimento. Isso é considerado um impacto. Por quê? O goleiro, nesse momento, ele divide a sua atenção com o jogador que está próximo dele e com o movimento que ele vai fazer para defender. Por isso que o árbitro de vídeo chamou o Vinícius Araújo para reavaliar esse lance, mas o árbitro decidiu invalidar o gol para ele. O Jô não interferiu na jogada e quem manda, quem decide a decisão final é do árbitro em campo, por isso que ele validou o gol. E a gente bota um carimbo como polêmico porque temos 3 elementos para analisar como interferência, como impacto no goleiro, como impedimento. Muito bem, Nadine. Quer fazer algum adendo? Eu não anularia. Não anularia. Porque eu acho que... Eu concordo com todos os elementos que poderiam gerar interferência. Mas a trajetória da bola, da onde ela vem, eu não acho que é aonde está o jogo que influencia na reação ou não do Muralha. Tipo assim, exclui o jogo da jogada, é gol. Assim, ele não reagiria mais rápido, ele não ficou em dúvida, ou pelo menos essa... Não teve a reação do goleiro. Não modificou a reação do Muralha para tentar pegar a bola no contrapé do jeito que foi a finalização. Mas os elementos estão ali, né? Como a bola passa da linha do Jô, e aí vem o chute no contrapé de uma posição mais central da área, eu acho que o Jô passou da linha. Eu acho que ele passou da linha de visão do próprio Muralha no momento da batida. É uma interpretação, por isso que a gente diz. Mas os elementos estão lá. Analisar, e também não concordamos sempre com a regra do jogo. Eu estou dizendo que existem elementos para marcação de impedimento. Por isso que muitas vezes o árbitro até chama o assistente para analisar esse tipo de lance. Não foi o caso aqui, mas na Europa isso é muito comum.
O Mansur, ele tá inquieto ali. Ele tá inquieto. O Rafa falando e ele, assim... Não, é que na verdade o Rafa... Fala. O Rafa colocou exatamente o que eu queria dizer. A minha sensação vendo o lance, especialmente na última câmera, na última tomada de imagem, é que o tempo todo o Muralha consegue ter o Gustavo no seu raio de visão. O Jô já passou da linha da visão do Muralha. Então ele tem toda a noção da finalização. Eu acho que é exatamente aquilo. A presença do Jô, para mim, ele estando ou não ali, ela não impediria o gol. Muito bem. Odinei, mais algum adendo também? Pergunta pro Nori ali, senão eu vou seguir. O Nori concorda com os detalhes da Nadine, mas o Nori também queria colocar a ideia dele sobre esse lance do jogo. Para quem não sabe, Nori é centroavante. Opa! Esse goleiro, pô. Não. Os goleiros estavam mais fácil para entender esse lance. Não. Eu também acho que o gol foi legal. Estou com o Rafa e com o Mansur nessa. Tem até uma imagem que, para mim, tira toda a dúvida do lance. A imagem da câmera do campo, que pega o Muralha de frente. Olhando, né? Ele não tira o olho da bola, ele não tira o olho do mosquito. Nem é a imagem que o árbitro tinha, né? Eu acho que com essa imagem ele pode ter... Óbvio que ele não tem toda essa precisão durante o jogo, mas ele vai lá e dá uma olhada, confere. O jogo não atrapalhou o Muralha em nada, resumindo. Por isso que eu acho que o gol foi legal. Ok. Por isso que eu pulo. Com certeza. Não, mas o que a Nadine pontuou é muito importante, porque os elementos estão presentes na jogada. E poderia ter sido dado um impedimento, exatamente pela presença deles. Por isso que o VAR chama, mas quem define, a gente sabe que é o árbitro em campo. Ele tem aquele ângulo de visão, a câmera final, que é onde todo mundo está avaliando, que é